os retornados chegaram a um país extraordinariamente polarizado politicamente. Muito, muito polarizado e, portanto, e mudaram não apenas sociologicamente o país, também mudaram de alguma forma politicamente o país. Por exemplo, e eu lembro-me de ouvir um comentário na noite eleitoral sobre isto. Portanto, eu estava ainda em casa dos meus pais e este comentário foi lá feito, que foi o CDS tinha tido à volta de 8%, 7% nas primeiras eleições em 75, portanto, antes dos retornados. E em 76 o CDS teve o seu melhor resultado de sempre, cerca de 16%. E o comentário era, isto foram os retornados. Portanto, eu não sei até que ponto é que foram, porque não havia estudos, quer dizer, não conheço nenhum estudo que comprova ou não isso. Há aqui uma... Posso dizer uma coisa? É o seguinte... É pouco provável que eles tenham conseguido recensear, mas também é provável que aqueles que se recensearam tenham votado no CDS. Claro. E porquê? Porque as únicas pessoas que se mobilizaram para estar à espera deles, não estou a falar dos familiares ou assim, ou do IARN, no aeroporto aqui em Lisboa, foram de facto, eram sobretudo mulheres, eram conhecidas como as senhoras do CDS e que estavam no aeroporto da Portela a dar algum apoio. Portanto, da sociedade civil, por assim dizer, o CDS foi quem teve uma presença mais expressiva no aeroporto, no acolhimento, quer dizer, podiam fazer muito pouco, mas na verdade estavam lá. Portanto, havendo essa identificação, não porque o CDS tivesse um discurso sobre o que estava a ser a descolonização, que não tinha, até porque era muito complicado, mas esse lado visível de compreender o que era uma tragédia, não é? Sim. Pois, portanto, isso eram coisas que num país muito polarizado eram sentidas muito à flor da pele. Depois havia, digamos, uma relação que nem sempre era fácil. Quando as famílias, quando os que regressavam eram acolhidos pelas famílias, era uma coisa. Quando ficavam em hotéis era outra. E havia às vezes, aquilo que é um dos sentimentos humanos e portugueses mais antigos, que é a inveja. E a percepção de que as coisas que eles tinham uma espécie de privilégio, porque o IARN dava-lhes dinheiro, e depois iam para o Rossio, passavam o dia no Rossio, não faziam nada. Porque não tinham nada para fazer. Não tinham nada para fazer, queriam falar uns com os outros, queriam perceber o que se passava, portanto, e tudo isto alimentava o preconceito. Isto, eu acho que com o tempo, ao mesmo tempo que nós dizemos isso, é preciso dizer que houve um milagre. A integração foi rapidíssima. Sem dúvida. E depois isto passou-se muito depressa. Ao fim de poucos anos já não era tema, já não estavam em lado nenhum, já tinham aberto negócios, já começámos a ver os cafés com nomes estranhos. Com Cubata. Cubata, exatamente. Havia um restaurante ao pé da minha casa que era Cubata Real. E eles trabalhavam que se fartavam. Ao pé da minha casa havia um pequeno café, onde eu morei no final da década de 70, havia um pequeno café que era de um retornado, como nós dizíamos, e esse café estava sempre aberto. Portanto, era o único que estava sempre aberto, era o único onde nós podíamos ir tomar café depois de jantar. Portanto, no bairro de Santos, em Lisboa, portanto, não é um sítio remoto, é no meio da cidade de Lisboa. E isso rapidamente mudou. Agora, há uma coisa que, olhando para trás, é muito estranho como... Eu acho que mudou muito pouco, que é, nós passámos primeiro pela guerra colonial e depois por este fenómeno todo, e a produção, a reflexão e a produção cultural, designadamente romances, obras de ficção que temos sobre este período, é muito pobre ainda, é muito pouca ainda. Começa a haver na literatura, sobretudo. Começa a haver, mas... concordo com isto. Não, claro que começa a haver, mas primeiro chegou tarde, chegou muito depois. Vamos lá ver, eu estive a tentar fazer um levantamento, enfim, minimamente, só falar porventura das coisas que são mais relevantes. Nós, até ao final dos anos 80, praticamente só temos duas obras que de alguma forma abordam este tema, que são Os Cus de Judas, do António Lobantunes, e um livro de João de Melo, que é a Autópsia de um Mar em Ruínas, mas que não é bem sobre isto, é um bocadinho mais sobre outros temas. E só mais ou menos há 10, 15 anos atrás é que começam a aparecer outras obras, umas num sentido mais nostálgico, em que há muito aquela ideia de o regresso à África, quer dizer, Manela Arouca deixei o meu coração em África,
Os Colonos, do António Tabulo, Os Retornados, aqui do nosso Júlio Magalhães, que foi um livro que foi um sucesso de vendas, O Último Ano em Luanda, de Tiago Rebelo, mas o Tiago Rebelo escreve um pouco sobre tudo, não é digamos, algo vivido. E depois começam a aparecer alguns livros que têm mais impacto. Eu devo dizer que aquele que eu conhecia e que teve mais impacto foi um livro chamado Retorno, ou melhor, Retorno só, da Dulce Maria Cardoso, que sai em 2012, salvo erro. Ela é uma retornada, veio miúda e conta muito, ela penso que percebe-se pelo protagonista que ela deve ter estado, talvez no Estoril Sol, não sei, um hotel ali da linha, não sei se foi esse, foi um dos outros que estavam ocupados, e é um livro escrito, na minha perspectiva, com muita delicadeza. Portanto, depois há outros que são mais brutais, não é? Há um outro que é muito referido, que é muito brutal e que só foi escrito, a autora diz que só o escreveu depois do pai morrer, e percebe-se porquê, porque o livro trata o pai de uma forma brutal. Também estou a falar de Caderno de Memórias Coloniais de Isabela Figueiredo. É muito... é muito brutal, é muito duro, brutal, mas com muito amor pelo pai também, não é? Muito amor, mas enfim, é impossível escrever aquilo que o pai vive. Pronto, para quem não conhece o livro. E, portanto, isto é pouco. Quer dizer, começa a haver, mas se nós pensarmos bem, e se pensarmos no que aquilo representou, não é nada de especial, e se fôssemos para outros terrenos, mesmo, por exemplo, a produção ficcional, no cinema ou em séries, também é pouquíssima. Se nós pensarmos que, em vez de ser Portugal, éramos os Estados Unidos ou éramos o Reino Unido, isto estaria inundado de tudo, não é? De tudo. E eu acho que isto também tem a ver com aquilo que é o facto de ainda hoje, quer dizer, como a Marta acabou de dizer, haver pessoas que não têm ideia do que é que se passou e de repente descobrirem que houve ali uma realidade completamente diferente. Aliás, quando há algumas entrevistas com estas autoras, designadamente com a Dulce Maria Cardoso, ela conta exatamente o mesmo. Quer dizer, e a mesma ideia, e a mesma ideia de que ainda hoje o termo retornado é um termo pesado. Eu devo dizer que na altura... Zé, Diz lá. Desculpa só interromper. Sendo isso verdade, eu acho que também se tem de perceber o seguinte. Em 75, Portugal tem um movimento militar para tornar Portugal um país democrático, não é? 25 de abril de 1974. E depois nós vamos ter aqui uma conflitualidade enorme daquilo que designamos PREC, que chega ao 25 de novembro de 1975. As Forças Armadas, de alguma forma, têm de sair vitoriosas, depois têm toda aquela conflitualidade entre uns mais próximos do Partido Comunista, outros menos, e quando se chega aos territórios africanos, o papel e a forma como as Forças Armadas se comportam nesses territórios no pós-25 de Abril exprime de uma forma muito mais lata essa divisão que nós vimos aqui. E esse é um lado profundo. Mas não era só, Helena, não era só as Forças Armadas, porque, por exemplo, eu recordo-me de haver a conversa que era: não se queixem, foram para lá explorar os pretos. Isto era muito comum. Sim, claro, isto era muito comum. Além de haver, e isso durou muitos anos, eu diria que durou pelo menos até a década de 90, além de haver em alguns setores da sociedade, eu me lembro, por exemplo, quando foram a crise em Angola, a crise de pós-independência entre o NITA e o MPLA, as discussões eram Benfica Sporting ou PS-PSD em Portugal. As pessoas escolhiam um dos lados e viviam muito intensamente. E na altura, isto chegou ao ponto... Carla, tu andaste no Liceu de Cascais, penso eu. Andei na Escola Secundária de Cascais. Na Escola Secundária de Cascais. Na altura chamava-se Liceu de Cascais. Eu conheço uma pessoa que se orgulhava de, no dia da independência de Angola, ter içado na bandeira no mastro do Liceu a bandeira do MPLA. Portanto, era assim que as coisas estavam, não é? Hoje é impensável isto, mas isto aconteceu. Quer dizer, eu sei que ela é a pessoa e dá-me contar isso. Que encerraram em Lisboa. O dia da independência de Angola é um dos dias que é vivido com níveis de segurança maiores em Lisboa. Houve vários liceus que foram preventivamente fechados. Nós estamos a 15 dias do 25 de novembro, não é? 11 Portanto, exatamente. Estamos aqui, estamos mesmo nas vésperas do fim do PREC.
Portanto, isto é um período, de facto, é difícil. Quem não viveu isto tem muita dificuldade em perceber o que se passou. E desse ponto de vista, conseguir reconstituir as histórias é muito relevante, porque também há outra questão, que é, nós não é... mais uma vez hoje assistimos a uma tensão, que é a tensão entre os que escrevem, e isso tem sido publicado nas últimas semanas, em alguns trabalhos, que é os colonos portugueses em África eram todos racistas e tratavam todos os locais com chicote, e os que recordam apenas o lado idílico, o lado... e havia de tudo. Quer dizer, seguramente que havia pessoas que eram racistas, há sempre, em todo lado, seguramente que houve muita gente maltratada. Durante muitos anos o Estatuto dos Indígenas, aliás havia mesmo o Estatuto do Indigenato, era muito mau, horrível, mas... ao mesmo tempo que isto acontecia, havia também outras realidades, e as coisas têm que ser ponderadas, quer dizer, não ser sempre imediatamente levadas a uma politização extrema, porque entre os que regressaram havia, de facto, quem tivesse tido sucesso, ou em alguns casos beneficiado de situações de privilégio, mas havia pessoas que vieram literalmente, como se costuma dizer, com uma mão atrás e outra à frente. Literalmente assim, até porque antes não tinham quase nada lá. Não foi só apenas os que deixaram o que tinham, havia alguns os grandes colonos. Os grandes colonos, houve alguns que vieram literalmente sem nada. E depois há outra coisa que, para muitas destas pessoas, é doloroso recordar o que aconteceu. Quem viveu ali e depois percebeu as guerras civis que se seguiram, também tem dor por causa disso.